3 de julho. Tema 1. São Tomé Apóstolo. Festa. Pontos a meditar. 1. Na ausência de Tomé. 2. A sua incredulidade. 3. A sua fé. O apóstolo São Tomé é conhecido por não ter acreditado na notícia da ressurreição de Jesus. A sua falta de fé, que se desvaneceu com a aparição de Cristo, deu ocasião ao Senhor para nos convidar a fortalecer-nos nessa virtude, cujo ponto de apoio é o fato histórico da ressurreição. Pouco sabemos da vida do apóstolo, pois não dispomos de outros dados a não ser as breves referências contidas no Evangelho. Segundo a tradição, evangelizou a Índia. Desde o século VI, celebra-se a sua festa no dia 3 de julho, data do traslado do seu corpo para Édessa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando Jesus se dispunha a partir para a Judéia, onde enfrentaria o ódio e os ataques dos judeus, Tomé disse aos outros discípulos: Vamos nós também e morramos com ele. São as primeiras palavras do apóstolo que o Evangelho nos relata, por meio de São João. O Senhor acolheria com gratidão esse gesto generoso e cheio de coragem. Mais tarde, durante o discurso de despedida na última ceia, Tomé fez uma pergunta ao Mestre que nos deve deixar agradecidos, pois permitiu que Jesus nos legasse uma das grandes definições de si próprio. O discípulo perguntou-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu-lhe com estas palavras, tantas vezes meditadas: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Na própria tarde do domingo em que ressuscitou, Jesus apareceu aos seus discípulos. Apresentou-se no meio deles, sem necessidade de abrir nenhuma porta, pois o seu corpo estava glorificado. Mas, para desfazer a possível impressão de que era apenas um espírito, mostrou-lhes as mãos e o lado. Saudou-os 2 vezes com a fórmula usual entre os judeus, no mesmo tom de voz de sempre. Os apóstolos, pouco propensos a admitir o que excedesse o âmbito da sua experiência e da sua razão, já não podiam alimentar a menor dúvida de que estavam diante do próprio Jesus e de que tinha ressuscitado. Com a sua conversa amistosa e cordial, dissipavam-se o temor e a vergonha que deviam sentir por terem abandonado o amigo quando mais tinham precisado deles. Assim, se criou novamente o ambiente de intimidade em que Jesus lhes iria comunicar os seus poderes transcendentais. Mas Tomé não estava com eles. Era o único que faltava. Por que estava ausente? Foi por simples acaso? São João, o evangelista que nos narra esta cena com todo o detalhe, talvez tenha calado por delicadeza que Tomé não somente sofrera com a paixão do Senhor como os outros, mas tinha se afastado do grupo e estava mergulhado num verdadeiro desespero. Pelos relatos de São Mateus e de São Marcos, sabemos que os apóstolos receberam de Jesus a indicação de partir para Galiléia, onde o veriam novamente. Porque permaneceram mais 8 dias em Jerusalém, quando já nada mais os retinha ali?
É muito possível que não quisessem partir sem Tomé. Procuraram-no imediatamente e tentaram convencê-lo de 1000 formas diferentes de que o Mestre tinha ressuscitado, e os esperava, uma vez mais, junto ao mar de Tiberíades. Ao encontrá-lo, disseram-lhe com uma alegria irreprimível: "Vimos o Senhor." Devem ter-lhe repetido isso ao longo de vários dias, de todas as maneiras possíveis, tentando a todo custo recuperá-lo para Cristo. O Senhor, que sempre nos procura como bom pastor, certamente aprovou essa demora. Mais tarde, Tomé agradeceria que tivessem feito com ele todas essas tentativas e que, apesar da sua teimosia, não o tivessem deixado sozinho em Jerusalém. É uma lição que pode servir-nos para que examinemos como é a qualidade da nossa fraternidade e da nossa fortaleza junto daqueles cristãos, nossos irmãos, que num dado momento podem cair no desalento e na solidão. Não podemos abandoná-los. 2. O desalento e a incredulidade de Tomé não eram fáceis de vencer. Diante da insistência dos outros apóstolos, respondeu-lhes: "Se eu não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e a minha mão no seu lado, não acreditarei." Estas palavras parecem uma resposta definitiva e inamovível. É uma réplica dura à solicitude dos amigos. Mas, sem dúvida, a alegria dos que lhe falavam abriu-lhe uma porta à esperança. Por isso, retornou e não voltou a separar-se deles. A sombria obstinação de Tomé contrasta com a grandeza de Jesus e com seu amor por todos. O Senhor não permite que nenhum dos seus se perca. Tinha rogado pelos seus discípulos na última ceia, e a sua oração é sempre eficaz. Ele mesmo vai em socorro de Tomé. São João relata-o assim: 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Ao menos, conseguiram que ficasse com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio e disse: "A paz esteja convosco." Dirigiu-se depois a Tomé e disse-lhe: "Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Saber que o Senhor nunca nos abandonará, se nós não o abandonarmos, é para nós um forte motivo de esperança. Ele também rezou por nós. E aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado também não nos deixarão desamparados. Se alguma vez ficarmos às escuras, seja qual for a nossa situação interior, poderemos apoiar-nos na fé dos que nos cercam, no seu comportamento exemplar e na fortaleza da sua caridade. Nós temos o dever de agasalhar aqueles que de alguma maneira o Senhor nos confiou ou que compartilham conosco a mesma fé e os mesmos ideais, se alguma vez passam por um mau momento. A responsabilidade pela fidelidade dos outros será sempre um bom ponto de apoio para a nossa própria fidelidade. Tudo andaria melhor e seríamos mais felizes se nos propuséssemos conhecer sempre mais a fundo para podermos amar mais essas verdades e essas pessoas às quais nos vinculamos com laços de responsabilidade permanente. Refletir sobre os deveres próprios, sobre as circunstâncias que afetam a vida e a paz dos outros, meditar nas consequências da nossa conduta, avaliar o mal que a deserção pode causar, é a primeira garantia da nossa fidelidade. E a ela deve-se acrescentar sempre uma consideração sobrenatural. Fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças.
O Senhor nunca nos falhará. Não falhemos nós aos nossos irmãos. Não nos esqueçamos de que todos nós também podemos passar por fases de cegueira e de desalento. Ninguém na nossa família e entre os nossos amigos é irrecuperável para Deus, porque contamos com a poderosa ajuda da graça, da caridade e da oração, de uma oração que adquire, nestes casos, manifestações e acentos tão diversos, mas sempre eficazes diante do Senhor. Três. Quando Tomé viu e ouviu Jesus, exprimiu em poucas palavras o que sentia no seu coração. Meu Senhor e meu Deus, exclama comovido até o mais fundo do seu ser. É um ato simultâneo de fé, de entrega e de amor. Confessa abertamente que Jesus é Deus e reconhece-o como seu Senhor. Jesus respondeu-lhe: Tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E comenta João Paulo II: esta é a fé que nós devemos renovar, na esteira de incontáveis gerações cristãs que ao longo de 2000 anos confessaram a Cristo, Senhor invisível, chegando até o martírio. Devemos fazer nossas, como muitos outros fizeram suas, as palavras de Pedro na sua primeira epístola: Este Jesus, vós não o vistes, mas o amais. Vós também agora crede nele sem o ver, e, crendo, exultais com uma alegria inefável. Esta é a autêntica fé, entrega absoluta às coisas que não se veem, mas são capazes de satisfazer e enobrecer toda uma vida. A partir daquele momento, Tomé foi outro homem, graças em boa parte à caridade fraterna que os demais apóstolos tiveram com ele. A sua fidelidade ao Mestre, que parecia impossível naqueles dias de trevas, foi para sempre firme e incondicional. Essas suas palavras têm nos servido muitas vezes para fazer um ato de fé. Meu Senhor e meu Deus, ao passarmos diante de um sacrário ou no momento da consagração na Santa Missa. A sua figura é hoje para nós um motivo de confiança no Senhor, que vela por nós constantemente, e um motivo de esperança em relação aos que temos mais perto de nós, se por vontade divina passam por momentos de desconcerto na sua fidelidade a Deus. Nessa situação, o nosso alento e a graça divina farão milagres. Pedimos hoje ao Senhor com a liturgia: concedei-nos a graça de celebrarmos com alegria a festa do apóstolo São Tomé, que sejamos sempre sustentados pela sua proteção e tenhamos em nós vida abundante pela fé em Jesus Cristo, a quem o vosso apóstolo reconheceu como seu Senhor e seu Deus. A Virgem, que estava naqueles dias tão perto dos apóstolos, deve ter seguido atentamente a evolução da alma de Tomé. Talvez tenha sido ela quem impediu que o apóstolo se afastasse definitivamente. Nós confiamos-lhe hoje a nossa fidelidade ao Senhor e a daqueles que de alguma maneira Deus colocou sob os nossos cuidados. Virgem fiel, rogai por eles, rogai por mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.